Olá, neste momento vamos ver um pouco da história da chamada República Velha. A República Velha inicia, vamos dizer assim, em 1889 com a queda do imperador e vai até aproximadamente 1930, quando inicia uma nova fase. Esse momento é um momento chave da história do Brasil. Momento chave por quê, professor? Porque é ali definido basicamente toda a política que virá posteriormente. Então, nesse momento, agora vamos ver a República Velha. O período da República Velha é um período bastante agitado, conturbado da história do Brasil. Primeiro, como é que civis, na verdade militares, chegaram ao poder em 1889? Essa é a primeira questão. Segundo, por que é que o imperador perdeu o poder, professor? Por que é que a monarquia perdeu o poder no Brasil? Na verdade, foi um golpe de Estado. A gente inicia dizendo assim, que a monarquia, o rei, tinha o seu poder e, por outro lado, um grupo necessitando desse poder. Vamos dizer os civis. Aqueles, sobretudo, aqueles capitalistas, que via no rei, que via na monarquia, algo como atraso. Então, para iniciar a ideia de que a República Velha vai começar, destrói-se então o passado. O passado entra em crise. Qual crise, por exemplo? Algumas causas. Primeiro, a abolição da escravatura. Lembra que nós já falamos sobre isso, da abolição da escravatura? A abolição da escravatura foi o quê? 1888, Princesa Isabel dá a assinatura dizendo que, lá na Lei Áurea, dizendo que os escravos, escravizados, na verdade, a palavra mais certa, escravizados, passam a ser, nesse momento, libertos. Então, a maior parte dos fazendeiros que tinham em suas fazendas esses homens, mulheres e crianças escravizados, passam então a dar a liberdade, tem que dar a liberdade a esses escravizados. Na verdade, isso não ocorreu por completo. Vamos discutir um pouco mais tarde. A outra grande questão é a questão militar. Professor, a questão militar é um problema também para a monarquia? Na verdade, era mútuo. Os militares, sobretudo jovens, acadêmicos, militares, viam na monarquia algo como um atraso. Ou seja, o rei não traz as grandes possibilidades, as grandes questões para o desenvolvimento do exército brasileiro. Como consequência, o ideal é que ele se retirasse do poder. E é justamente a partir dos militares é que virá um golpe de Estado, se é que podemos chamar assim. Por outro lado, olhando para o resto do mundo, grande parte das monarquias já havia acabado. Isso já havia acabado porque tínhamos que ter no Brasil também uma monarquia. Então, de alguma forma, a República trazia a esperança. Para que a monarquia caísse, era necessário que se fizessem documentos de apoio à República. Esse apoio à República vinha, sobretudo, dos grandes capitalistas, mas também do povo, de alguma forma. Dessa forma, inicia em dezembro de 1889, o Manifesto Republicano. O que é esse Manifesto Republicano? Primeiro, eleições diretas. Não tinha eleições antes, professor? Não. Por quê? Porque era monarquia. Monarquia hereditária, pai, filho. Muito bem. Fim do Senado vitalício. Esse é um grande ponto. O que é o Senado vitalício, professor? No passado, os senadores ficavam no seu cargo até a sua morte. E a partir de então, as famílias ainda recebiam o seu salário. Fim também do poder moderador. Professor, o que era esse poder moderador? Eu esqueci. O poder moderador era aquele quarto poder. Ou seja, lembra que nós já comentamos que o imperador passa a criar uma Constituição, a Constituição de 1824, em que ele cria para si um único poder, tinha o poder executivo, legislativo, judiciário. O moderador é justamente o quarto poder, que moderava todos os outros. Ou seja, o imperador tem esse quarto poder, e é o único no mundo, ele não precisa dos outros poderes. Essa é a grande questão, tem que acabar com isso. Tem ainda uma outra questão que é muito forte. A separação entre igreja e Estado.
No passado, e você se lembra muito bem disso, a igreja e o Estado sempre andaram juntos. Agora, há necessidade, segundo esse manifesto republicano, de uma separação. Se você mora em algumas cidades do interior do Brasil, mas também em algumas capitais, tente observar se existe na sua cidade uma igreja e no fundo um cemitério. Se você tem uma igreja e no fundo um cemitério pertencente a essa igreja, certamente, possivelmente, essa igreja foi construída durante o período do Império Brasileiro. Por quê? Porque ali o Império era o corpo político, mas ligado, obviamente, à igreja. A igreja tinha o poder de vida e morte sobre o seu corpo. Então você nascia, você vai lá, faz o batismo. Cresce, se casa na igreja. Não tinha ainda o casamento civil, vai ser criado a partir do republicanismo. E vinha a falecer mais tarde, durante seu falecimento, o seu corpo era levado à igreja, feita ali o esquema que a igreja fazia no passado e faz ainda hoje, de benzer o corpo, e após isso era enterrado dentro do próprio cemitério. Com essa separação, com essa divisão entre igreja e Estado, surgem então os cemitérios municipais e até mesmo os cemitérios particulares. Uma grande questão que surge aí. E por fim, outra questão era estabelecer definitivamente o regime republicano. E foi o que aconteceu. Em 1891, mais ou menos, surge a primeira Constituição, a Constituição brasileira, a partir do republicanismo. E aí começam as histórias de poder dos republicanos. Na verdade, basicamente trocamos 6 por meia dúzia. Se o império, se os reis, se os monarcas tinham para si os poderes, agora nós temos alguns militares no início e civis. Mas a política, sobretudo para o povo, mudou muito pouco. Vem então a Primeira República, 1891. Vai até 1894. Nesse momento, 2 marechais, Marechal Deodoro da Fonseca, curioso, o Marechal Deodoro da Fonseca era um grande amigo do rei, Dom Pedro II. Mas foi o mesmo Marechal Deodoro da Fonseca que vai dar um golpe de Estado e expulsar a família real para a Europa. Marechal Deodoro não se firma no poder, é substituído pelo seu vice, Marechal Floriano Peixoto, o governante das mãos de ferro, porque todos os opositores do seu governo eram colocados de lado. No entanto, em 1894, finda esse governo militar. Inicia, portanto, o governo civil, em 1894. E agora, os civis, sobretudo os poderosos, vão governar o Brasil. É eleito, então, Prudente de Moraes, um civil, e inicia a política famosa que você já ouviu falar, conhece muito bem pelos livros didáticos, a política do café com leite. Aquela ideia de que São Paulo e Minas Gerais se revezariam no poder, sobretudo no poder político e também no econômico, não podemos esquecer disso, por toda a eternidade. A impressão que dava era isso. Até que em 1930, a política do café com leite vai cair. Vai ser café com leite e churrasco. Churrasco do Rio Grande do Sul. De quem? De Getúlio Vargas. Essa é outra história. Essa política do café com leite, iniciada por Prudente de Moraes, inicia a fase dos governos civis no Brasil, que vai ser quebrada somente em 1964. Um fator importante aí para ser discutido dentro desse governo civil, ou dos governos civis. A política brasileira é uma política bastante complicada, mesmo porque o presidente, o Brasil ainda não era essa potência que é hoje. Os presidentes, obviamente, conheciam toda a estrutura do país, mas a estrutura do país ainda estava muito dividida, sobretudo nos locais, ou seja, nas pequenas cidades ou nas grandes cidades, no interior das cidades, existia o coronelismo. E esse coronelismo era muito forte. O que era o coronelismo, professor? Os coronéis mandavam nas políticas locais. Eles elegiam os seus chefes locais, como prefeito e vereador, por exemplo. E, às vezes, até ajudava a eleger um governador.
Dessa forma, esses coronéis passavam a ter influência política dentro do Brasil. Olha o que diz esse fragmento de texto sobre o coronelismo. Sobretudo, um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de terras. Diante disso, da leitura que você fez sobre o coronelismo, a gente tem aí as estruturas locais, mas tinham ainda as estruturas estaduais, que foi chamado naquele momento de política dos governadores. Tema muito forte no vestibular, não só coronelismo, como também política dos governadores. O acordo era mais ou menos assim. Sobretudo, o presidente nesse momento era Campos Salles, ou seja, o governo não faria intervenção, o governo federal, o presidente, não faria intervenção na escolha dos governos estaduais, desde que esses governos estaduais ajudassem no governo federal. Essa política dos governadores é basicamente uma política bastante suja daquele período, que, é claro, vai acabar com o tempo. Hoje nós temos os grandes lobbies, não é? Os lobistas que fazem acordos, assim, um tanto quanto uma falcatrua para se manter no poder. Naquele momento, não foi visto dessa forma. Uma outra questão bastante importante para o vestibular, que está nesse momento, é o Convênio de Taubaté de 1906. E o que foi o governo de Taubaté? Em 1906, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, os três grandes poderosos, se reúnem nessa cidade, Taubaté, e começam a discutir a respeito da possibilidade do governo federal, proteger, olha só, proteger os grandes cafeicultores. Ou seja, vamos imaginar que tem uma seca muito grande. E essa seca destrói grande parte dos cafés, dos pés de cafés. Dessa forma, os donos dos pés de cafés não têm como vender a sua produção. E aí quebram. Para não ocorrer isso, o que é que o governo faz? Acordo. O Convênio de Taubaté foi justamente um acordo, uma falcatrua, na verdade, que diz respeito a quê? Minas, São Paulo e Rio, os três grandes poderosos da época, fazem acordo com o governo federal para que o governo federal compre a sua produção de café, sobretudo café, e estoque. Perdendo ou ganhando, se o café subir, o preço do café subir, o preço do café baixar, não tem problema. O governo já comprou o nosso café e fica estocado. Esse estoque podia se perder. Mas o governo, como precisava desses governadores, nós acabamos de falar, a política dos governadores, o governo faz esse acordo. Esse acordo vai perpetuar por um bom tempo. É claro que não vivem só de rosas e maravilhas esses governos federais, sobretudo aí no período do coronelismo, no período do político dos governadores. Algumas revoltas começam a pipocar no Brasil. Primeiro, vamos discutir as revoltas, vamos dizer, rurais. Duas grandes revoltas rurais ocorrem durante o início do período republicano no Brasil. A primeira grande revolta foi a Guerra de Canudos. Já no século XIX, essa Guerra de Canudos se dá sobretudo na Bahia. Mas o que chama a atenção desse conflito é que é um conflito rural, liderado por um homem simples, local, e que leva um medo enorme. Olha só que coisa curiosa. A Guerra de Canudos, liderada por um homem simples, é leva um medo para os políticos, sobretudo os políticos locais, mas também para o presidente da República. Ou seja, Antônio Conselheiro, que vem do Ceará, mas migra para a Bahia, ele vem fazer quase uma revolução rural. O que é que Antônio Conselheiro faz? Basicamente, Conselheiro tinha uma ideia assim. Primeiro, ele era extremamente voltado para a ideia de que o rei é um símbolo de Deus na terra. Portanto, deveria retornar a monarquia ao Brasil. Mas Antônio Conselheiro, falando isso você fala em qualquer lugar. O problema é que Conselheiro começa a falar isso,